Meus amados, graças e paz, missionária Cardênia, trazendo mais uma reflexão para as nossas vidas. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero te pedir em nome de Jesus, você que ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento, ativa o sininho, assista, curta e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 2, onde a palavra de Deus diz assim: esta voz me disse, filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Amém? Quando nós observamos o livro de Ezequiel, nós entendemos que o chamado dele foi na Babilônia, num momento muito difícil, num momento muito turbulento, porque ele estava cativo, juntamente com todo o povo de Israel. A mensagem principal desse livro é que, apesar de todas as dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, apesar da miséria do seu povo, Deus é o Senhor e Deus sempre dá a vitória. Outro ponto muito importante que nós entendemos é que Deus, Ele nos castiga, sim. Ele nos corrige, sim. E Deus aqui castigou o povo por desobediência. Deus permitiu o cativeiro deles devido à desobediência. Porque existe algo muito importante que você e eu devemos entender. Deus não escolheu a mim, Deus não escolheu você somente para receber bênçãos, não. Deus não nos escolheu somente para nós sermos abençoados, não. Deus nos escolheu também para lhe servir. E para lhe servir não é de qualquer maneira, não é como eu quero, não é como você quer, não é como eu acho, não é como você acha, não é como eu penso, não é como você pensa. É como diz as Escrituras sagradas, amém? Você precisa entender que se você fizer o bem, você será bem recompensado, mas se você fizer o mal, você também será responsável e penalizado pelo que você praticou, pelos seus atos, porque há uma coisa muito importante que nós precisamos aprender. Nós somos livres sim de fazer as nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências, sejam para o lado positivo, seja para o lado negativo. O povo ali se encontrava em cativeiro porque havia transgredido as leis de Deus, porque havia desobedecido a palavra do Senhor. E nós vemos no capítulo de número 2, Deus querendo falar com Ezequiel: filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Ezequiel estava no cativeiro. Cativeiro é sinônimo, é símbolo de escravidão. Cativeiro é sinônimo de sofrimento. Cativeiro é sinônimo de angústia. Cativeiro é sinônimo de prisão. É sinônimo de momentos de dificuldade. Cativeiro é momento de escassez. Cativeiro é um lugar onde você chora, onde você geme e parece que ninguém te ouve, parece que ninguém te escuta. Cativeiro é um lugar onde a sua liberdade ela é restringida. Qual é o teu cativeiro nesse dia de hoje? Qual é a tua prisão nesse momento? O que tem te levado a ficar prostrado? Quando Deus fala, Ezequiel, ponte de pé que falarei contigo, ele estava prostrado. Deus naquele momento ali, ele foi como um agente vivificador na vida de Ezequiel, porque ele ordenou uma ação da parte dele, a ação de se posicionar, a ação de estar de pé, em posição, para que Deus falasse com ele, para que Deus cumprisse o chamado na vida dele, para que ele viesse ser um instrumento poderoso e usado nas mãos de Deus.
Quando nós saímos do livro de Ezequiel e vamos lá no Novo Testamento, nós vemos em João, capítulo de número 20, versículo de número 19, os apóstolos com medo. Havia um grande medo depois da morte de Jesus. Eles estavam com medo. A Bíblia nos fala que eles estavam de portas trancadas na casa onde eles se encontravam, com medo. Quantas vezes o medo, a angústia, o não querer enfrentar uma determinada situação, às vezes aquele desejo de se esconder, invade as nossas vidas. Isso aconteceu aqui na vida dos apóstolos. Isso pode estar acontecendo na sua vida. Você sabe que você tem um chamado, você aprendeu do Senhor, mas você está prostrado, mas você está paralisado, você está com medo. É normal, mas você não pode permitir que esse medo invalide, paralise o seu chamado, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Os apóstolos estavam paralisados. Isso aconteceu, mas Jesus apareceu a eles e lhes deu ânimo, lhes fortaleceu, lhes animou, falando acerca da promessa, a promessa do Pai, a promessa do revestimento. E quando veio esta promessa, a Bíblia diz que eles se encheram do Espírito Santo de Deus. Eles estavam tão cheios da presença de Deus, tão inundados da glória de Deus, do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, que naquele dia, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Volto a te fazer uma pergunta nesse dia de hoje. Qual é o seu cativeiro? Qual é o problema que você está enfrentando que não tem te deixado posicionar ante Deus, ante a vontade dele para a sua vida? Talvez o seu cativeiro nesta noite seja o desânimo. Talvez o seu cativeiro nesse dia de hoje seja o medo. Talvez sejam as frustrações, talvez sejam as calúnias, talvez o seu cativeiro hoje seja o desânimo, talvez o seu cativeiro hoje seja as decepções, talvez o seu cativeiro hoje seja os vícios das drogas, talvez o seu cativeiro hoje seja problema com a bebida. Talvez o teu cativeiro hoje seja o problema de ordem física. Talvez o seu cativeiro hoje é uma doença, uma enfermidade. Talvez o cativeiro que você esteja enfrentando hoje seja o problema de domínio próprio para com teu corpo. Talvez seja a pouca força que você tem para dizer não ao vício do cigarro, a homossexualidade, talvez seja as drogas, eu não sei, mas Deus conhece e você sabe qual é o teu cativeiro. Talvez o teu cativeiro hoje é porque você não consegue manter a sua boca. Talvez o seu cativeiro é a inveja. Talvez o seu cativeiro seja problema no teu casamento. Talvez seja um problema com o teu filho. Talvez o teu cativeiro seja um problema de ordem profissional. Talvez o teu cativeiro hoje seja um problema de ordem financeiro. Não importa se é de ordem espiritual, emocional, profissional ou físico. Eu quero te dizer algo hoje na autoridade de Deus que está sobre a minha vida. Ponte de pé. Porque Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que, da mesma forma que Ele permite que você entre no cativeiro, Ele te tira
dele, basta você entender a vontade dele, basta você fazer a vontade dele, basta você entender que você não é qualquer pessoa, ainda que o mundo te rejeite, ainda que o mundo te despreze, ainda que o mundo cuspa, ainda que o mundo te tenha como um nada. Você foi comprado com preço de sangue. Jesus deu a vida por ti. Então, em nome de Jesus, ponte de pé, porque Deus é Deus na tua vida. Missionária Cardênia, é porque eu ainda não me sinto bem. Ponte de pé, porque o Senhor vai trabalhar. O Senhor precisa de um coração disposto. O Senhor precisa que você tenha esse desejo, que essa chama venha arder em ti. Quando essa chama arder em ti, você vai ter forças para se colocar de pé. Ele vai colocar tudo em seus devidos lugares. E Ele vai fazer a obra em ti e através de ti. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia de hoje. Que você venha entender que você foi chamado por Deus. Ele te escolheu a dedo. Mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, na humanidade. Deus enxergou a ti, querido. Com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, Ele escolheu a mim. Ele escolheu a ti. Então, ponte de pé. Quando você se colocar de pé, Ele vai te renovar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar visão. E o poder dele estará sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e que essa palavra venha servir nesta noite para que você venha se colocar de pé e entender que Deus te chamou e te escolheu. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Amém? Missionária Cardênia, com uma reflexão para a sua vida. Deus te abençoe.